quanto de mercadoria efetivamente ele recebeu, quanto que ele já entregou para esse cliente, quanto que falta entregar. Então, essa automação visa resolver esse problema, certo? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Mão na Massa, o programa onde eu ensino recursos e técnicas que vão te ajudar a transformar os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Eu sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação fiscal, e na live de hoje vamos construir uma rotina automatizada para controlar o estoque recebido de terceiros. Que situação é essa? Naquele caso em que eu sou indústria e faço industrialização por encomenda. Meu cliente manda para a minha mercadoria, eu pego essa mercadoria, industrializo e devolvo para ele. Então, eu preciso ter esse controle de estoque, preciso saber quanto que ele mandou para mim, quanto que eu devolvi, quanto que sobrou de saldo em meu poder em determinada data. Então, vou mostrar para vocês nessa live de hoje como que a gente pode fazer isso acontecer através de uma automação fiscal. Então, vai se preparando aí, abrindo seu Excel, vou compartilhar aqui a tela e a gente vai começar a construir isso juntos a partir de agora. Então, vamos nessa, começar a construir a nossa automação. Deixa eu dar uma explicação adicional aqui, o que o que a gente vai construir hoje, tá? O cliente meu está em apuros lá, está passando por uma situação em que ele perdeu o controle de quanto de mercadoria do cliente está com ele, quanto que ele já devolveu. Então, ele precisa equalizar isso para poder ajustar as contas lá com o cliente dele, que ele faz industrialização por encomenda. Então, ele me pediu um help, um socorro, para ajudar ele a descobrir que número é esse, quanto de mercadoria efetivamente ele recebeu, quanto que ele já entregou para esse cliente, quanto que falta entregar. Então, essa automação visa resolver esse problema, certo? Então, vou partir de um problema, de uma automação que eu já tinha aqui. Eu já mostrei para vocês no canal, inclusive, né? Onde a gente pega lá as informações dos produtos. Então, a gente pega a data da nota, número da nota, a chave de acesso, código, descrição, CFP, quantidade, unidade, valor do produto e o valor unitário. Isso aqui não é nenhum segredo, já mostrei várias vezes aqui no canal como que cria uma automação para extrair essas informações de um arquivo XML. Então, a gente vai fazer isso para as entradas, vai fazer isso para as saídas também, e a gente vai fazer um saldo de estoque. Aqui é onde está, talvez, a novidade para muitos de vocês que acompanham o nosso canal. Então, basicamente, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar as entradas, subtrair das saídas e gerar o saldo de estoque final que eu tenho que entregar para esse cliente. Como que a gente vai fazer isso? Então, eu vou pegar essa automação que já existe, a gente vai fazer pequenos ajustes nela, para que a gente consiga gerar esse saldo. Uma das coisas que eu preciso fazer é gerar um saldo de estoque onde... acabei me perdendo aqui na explicação. Volta. O que a gente precisa fazer, na verdade, é só importar os dados, depois cruzar. Só que um diferencial isso eu preciso levar em consideração o CNPJ do meu cliente. Então, quando ele está mandando a mercadoria, ele vai ser o CNPJ emitente, eu vou ser o CNPJ destinatário. E quando eu estiver enviando a mercadoria, a gente vai inverter. Eu vou ser o CNPJ emitente, ele vai ser o CNPJ destinatário. Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer aqui? Na Alt F11. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, eu tenho aqui a rotina já de gerar o saldo, eu tenho a rotina aqui de importar o movimento do XML. Essa é a rotina que a gente vai alterar. Então, como sempre, a gente vai partir de uma rotina que já existe, mas a gente vai criar o nosso DMI para poder ajudar o nosso processo. Então, quem não sabe, a DMI é uma metodologia bacana que ajuda a gente a ter clareza sobre o que a gente precisa fazer, cada passo, principalmente numa situação dessa que eu já tenho uma automação pronta, eu vou precisar adaptá-la. Então, é muito importante que eu saiba exatamente o que eu estou fazendo para não fazer besteira depois e perder muito tempo no desenvolvimento, procurando erro na minha automação, arrumando a bagunça. Então, o método vai ajudar a gente a ter velocidade também na construção da nossa automação. Então, o que é que eu preciso? Preciso criar um controle de estoque com os itens dos clientes. Como é que eu vou fazer isso? A gente vai lá para o M de mapear os passos. M. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu preciso importar os dados, os XMLs do cliente na aba de entradas. É isso que a gente vai fazer aqui.
Como que a gente vai fazer isso? Isso aqui por si só daria um outro DNI, né? Porque eu preciso de alguns detalhes. Exemplo, eu preciso que o CNPJ do emitente, nesse caso, seja um CNPJ específico. E eu preciso que o CNPJ do destinatário seja também um CNPJ específico. Então, para que isso aconteça, a gente vai travar lá, na hora que eu puxar do XML as informações CNPJ do emitente e do destinatário, eu vou já definir quais são os CNPJs que eu espero encontrar nessas posições. E aí eu vou saber, eu posso inclusive pegar todos os XMLs de entrada e saída, tudo ao mesmo tempo, junto e misturado, que eu vou conseguir colocar nas posições corretas. Então é isso que a gente vai buscar. Então, a gente não vai aprofundar, não precisa fazer um outro DNI, né? Se você quiser detalhar bastante, seria legal fazer, principalmente quem está começando, mas eu vou tentar uma explicação na medida do possível aqui dentro disso. A gente vai importar, passo 2 aqui, os XMLs de saída, né? Vou botar aqui, saída para o cliente na aba de saídas. E aí, tá dando esses erros, que aqui não é um bloco de texto comum, né? É uma espécie de oráculo da automação. Eu posso fazer uma interrogação aqui e perguntar para ele quanto é 2 mais 2. Aí que deu um problema aqui no meu teclado. Agora, ele vai me responder que 2 mais 2 é igual a 4. Então, ele tem algumas funcionalidades a mais com o bloco de notas, por isso que aparecem essas mensagens de vez em quando. Eu tenho que dar um Ctrl Enter para ele quebrar uma linha. Se ele é um Enter normal, ele vai tender a dar essa mensagem de erro. Mas se eu der um Ctrl Enter, ele vai simplesmente fazer o trabalho dele. Então vamos lá. 03. A gente vai gerar o saldo de estoque. Meu teclado está querendo bugar aqui. Pronto, gerar saldo de estoque, que é basicamente o quê? Vou pegar aqui e vou botar entrada menos saída. Então a gente vai ter basicamente esse trabalho. Então eu vou pegar essa mesma rotina aqui, ó, e eu quero resolver esses dois passos de uma vez só. Porque o que, é que vai ser, qual vai ser a diferença? Os mesmos dados que eu vou importar nas entradas, eu vou importar nas saídas também. O que vai modificar, o que vai alterar, na verdade, é só o CNPJ do emitente ou do destinatário, que dependendo de onde tiver, vai ser uma entrada ou vai ser uma saída. Então vamos pegar isso aqui que a gente já tem e verificar o que a gente pode alterar. Então a gente vai carregar os XMLs, né? Tem uma rotina aqui onde a gente pega da pasta, tem um live aqui onde eu ensinei a fazer isso. Então, ao invés de selecionar os arquivos um a um, vou selecionar uma pasta e tudo que tiver lá dentro for XML, ele vai puxar para mim. Aí eu vou verificar se esses XMLs, se eu, tem uma lista ali, né? Uma relist. Então ele vai pegar cada XML que estiver dentro dessa pasta e vai guardar numa lista, os endereços todos. Então eu vou verificar se essa lista tem informações, se lembrar do que quiser. Se tiver informações, quer dizer que eu tenho XMLs para processar. Nesse caso, a gente vai pegar lá um arquivo, né, um endereço dentro dessa lista e vai começar a carregar as informações. A gente vai pegar as informações lá do número da nota fiscal, a chave de acesso, a data da emissão e a gente vai para os produtos. Eu vou pegar lá o código do produto, a descrição do produto. Aqui embaixo ele dá um tratamento na... Isso aqui a gente não vai precisar, tratamento específico dessa outra automação. Então, eu vou simplesmente manter a descrição que já está aqui. Acabou, está tudo certo. O CFOP da operação, beleza. A quantidade, a unidade de medida, o valor do produto. E ele vai fazer o cálculo aqui para a gente do valor unitário. Então, vai pegar lá, se a quantidade for maior do que zero, isso pode ter uma nota fiscal simbólica, uma nota fiscal complementar, você pode acabar dando um erro, então a gente coloca essa formulazinha aqui. Então, o valor unitário é o valor do produto dividido pela quantidade. E eu estou usando uma função aqui, round, para pegar lá duas casas decimais, né, caso tenha casas decimais o número. Caso contrário, ele vai considerar o valor unitário igual ao valor do produto e está tudo certo. Aqui, ó, é onde eu definia quando que ia ser uma operação de entrada, quando que ia ser uma operação de saída. Nesse caso, a gente não vai definir assim, tá? A gente vai definir diferente. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar, por exemplo, CNPJ. Então, eu vou botar ó, CNPJ emite a gente tem que definir as posições. Mas qual é a ideia aqui? CNPJ
emite igual a CNPJ, botar contribuinte de contribuinte, só para a gente diferenciar, tá? Então, o que eu estou dizendo? O CNPJ do emitente tem que ser igual ao CNPJ do contribuinte. Nesse caso, é uma operação de saída. Eu, contribuinte, estou fazendo a saída dessa nota fiscal para o meu cliente. E aí, eu vou botar aqui CNPJ emite igual CNPJ contribui. Nesse caso é uma entrada. Então, CNPJ, desculpa, aqui é DEST, né? CNPJ do destinatário é igual ao CNPJ do contribuinte. Nesse caso específico, é uma operação de entrada. Isso vai resolver para a gente na maioria das situações, né? Então, qualquer situação que o CNPJ do contribuinte, que é a empresa que eu estou tratando aqui, for igual ao CNPJ do emitente, é a nota de saída. Quando for o contrário, CNPJ do destinatário for igual ao CNPJ do contribuinte, é uma entrada. Só que eu não quero todas as entradas e todas as saídas. Eu quero todas as entradas e todas as saídas de um cliente específico. Então, para isso, a gente vai precisar colocar mais uma condiçãozinha aqui. Então, que condição vai ser essa? A gente vai entrar agora com o CNPJ deste igual a CNPJ cliente. E CNPJ emite igual a CNPJ cliente. Então, a gente vai precisar dessas situações. Então, se o CNPJ do emitente for igual ao CNPJ do contribuinte e o CNPJ do destinatário, né, for igual ao CNPJ do cliente, é uma operação de saída. Se o CNPJ do destinatário for do contribuinte e o CNPJ do emitente for o do cliente, então é uma operação de entrada. Então, a gente com isso aqui vai garantir que as operações que vão acontecer vão ser operações apenas entre essas duas empresas, o cliente e o contribuinte. Então vamos lá, a gente precisa agora puxar as informações aqui, ó, CNPJ emite, vamos criar essas variáveis inclusive, né? CNPJ emite e CNPJ deste. O CNPJ emite, a gente vai colocar aqui, ó, aqui tá bom. CNPJ emite, CNPJ deste. E a gente vai validar tag, pegar essa funçãozinha aqui, colar aqui embaixo. Aí eu vou botar barra emite barra CNPJ. Sempre atentos aí a maiúsculas e minúsculas para funcionar direitinho. Deste barra CNPJ. Pronto. Então, busquei a informação do emitente da nota, do destinatário da nota, e aqui eu vou fazer o tratamento. Eu preciso, já criei aqui ó, uma constante, tá? Onde eu vou ter, inclusive esqueci de colocar os CNPJs aqui, né? Então, por que eu estou criando uma constante? Porque eu não quero mostrar os CNPJs aqui da empresa, né? Não expor dados deles e tal. Então, eu vou criar uma constante, ao invés de uma variável normal. Eu vou atribuir aqui ó, os números do CNPJ. Tanto do emitente, nesse caso aqui não é emitente, né? Do contribuinte. Ao contrário aqui. Contribe, quanto do cliente. O CNPJ cliente, CNPJ contribu, eu vou jogar aqui os números e aí ele já vai comparar isso para mim automaticamente. Eu vou esconder essa informação aqui numa outra. Vou criar aqui um módulozinho. Vou chamar ele de constantes. E aqui dentro das constantes eu vou jogar. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou buscar esse CNPJ. Então eu vou abrir aqui nas saídas. Vou pegar esse CNPJ, já achei aqui, e aí eu vou guardar escondidinho aqui, CNPJ do contribuinte. Vou procurar agora o CNPJ do destinatário. Enquanto isso, vocês vão guardando aí, enquanto eu acho aqui a nota fiscal.
Eu acho que não tem mais chance de ter. E sorte, já achei aqui. Então, vou atualizar aqui o meu código. Pronto, de volta à nossa programação normal. Então, guardei lá o CNPJ, mostrei vocês, né, ali na parte de constantes. Guardei o CNPJ do contribuinte, CNPJ do cliente. E agora a gente vai verificar se isso aqui está funcionando direitinho. E se estiver funcionando direitinho, a gente vai começar a ver os dados aparecer. Beleza, então ele vai guardar lá, né, numa relist as informações. Também já mostrei para vocês como é que faz, tem uma novidade aqui. Aqui eu não preciso mais disso, ela específico lá da outra automação. E aqui eu só vou exportar os dados, que eu também já mostrei para vocês como que a gente faz isso. Só vou mudar aqui o nome para entradas. E aí eu vou dar um Ctrl L, tudo que for insumos, eu quero que você substitua para entradas. Então o que é que eu fiz aqui? Eu estou mudando, né? Projeto atual, substituo todas. Então, todo mundo que está aqui como estava como insumo, que era o nome da minha planilha, entradas, eu troquei para entradas. E aqui está consumo, tudo que for consumo, que eu quero que ele mude para saídas. Então, vamos chamar aqui ó, de saídas. E aqui, vou clicar duas vezes, Ctrl L, substituir, saídas, projeto atual, substituir todas. Pronto, já foi modificado. Agora vamos testar, né? Depurar primeiro o código. Tá ok aqui. Vamos dar um F5. Tá aqui os XMLs. E aí tem entradas e saídas. Vou voltar para cá. Eu não quero pegar muitas informações agora, porque eu só tô só testando, né? Vou pegar só um mês aqui, para ver o que é que vai acontecer. Ó, já trouxe os dados aqui para a gente, só as entradas. Beleza? Só daquele CNPJ específico. Então, ó, tá certinho, porque se ele é um cliente meu que me manda a mercadoria para industrializar, ele só vai me mandar com o CFOP 5901. Tá correto, faz sentido. Não me vende mercadoria, né? A gente não é cliente e fornecedor em momentos diferentes. Ele é sempre meu cliente. Ele sempre me manda a mercadoria para industrializar, depois que eu industrializo eu devolvo para ele. Então, legal. Vamos ver agora as saídas. Então, vai ser no mesmo lugarzinho aqui. Eu vou vir aqui, vou dar um F5, vou voltar aqui em XMLs, saídas. Vamos pegar 2021 também, ver o que aconteceu no caso das saídas. Já processou, está tudo aqui. Então, eu devolvi, ó. Eu devolvo com CFP 5902. É quando eu industrializei a mercadoria, uma devolução simbólica. 5903, que é quando eu não consegui industrializar a mercadoria. E o 5124, que é a cobrança do serviço que eu efetuei para o cliente. Ó, o 5902 é uma devolução simbólica. Então, não teve uma movimentação física do produto, ou aconteceu de fato no 5124. Mas o que é que eu quero saber nesse caso aqui? Eu quero saber qual o saldo dessa mercadoria que entrou aqui. Então, eu vou pegar o 5902, porque eu tenho que mandar no 5902 igual que veio no 5901. Então, para cada entrada 5901, tem que ter uma saída 5902. Então, isso vai funcionar para mim como se fosse um controle de estoque. Então, eu nem preciso dessas informações aqui, ó, do CFP 5124, até porque vão ter códigos diferentes também. Então, eu vou ter aqui as entradas, observe que são os mesmos códigos, né, de entrada e de saída. É importante isso quando você está trabalhando com industrialização por encomenda, né? Você mantenha os códigos do seu cliente, que vai ficar mais fácil de você dar manutenção depois, de você fazer esse controle. E eles fizeram isso, aqui foi algo muito acertado. E agora, o saldo de estoque. Eu já tenho aqui uma rotina que faz isso para mim, né? Então, aqui, a rotina de gerar saldo de estoque. Eu vou explicar para vocês como ela funciona, vamos só testar. Então, eu vou dar aqui uma data. A gente pegou 2021, então 31 de 12 de 2021. Enter. Opa, tá zero. 30 de 9 de 2022. Tá zero também, então não está trazendo nenhuma informação para mim. Eu tinha criado uma automaçãozinha aqui que quando eu altero a informação, ele puxa as informações. Então, vamos ver o que foi que aconteceu. Então, eu tenho lá entradas e saídas. Eu tenho aqui... não lembro agora onde foi. Aqui... Então, qual é o nome dessa? Saldo estoque, B1, da célula B1 aqui.
Será que mudou? Não, faz sentido. Pronto, então ele vai... Qual é a lógica aqui, tá? Eu estou na planilha, quando eu chego aqui e mudo a data, que tem março de 2022, ele aciona essa rotina de gerar saldo de estoque. Ele vai vir para cá para as rotinas, eu vim aqui em gerar saldo de estoque e vai executar isso. Ele vai carregar lá a movimentação do CFOP, vai pegar as entradas, vai ver se tem algum filtro, né? Se eu coloquei algum autofiltro ali, se tiver, vai remover. Nas saídas também, movimentação de estoque para o saldo do estoque. Aí ele começa, ele vai pegar a data. Então eu quero essa posição em uma determinada data. Então ele não vai pegar tudo que tiver na planilha e trazer para mim. Então eu posso ter, por exemplo, toda a vida da empresa nas entradas e nas saídas, definir qual data que eu quero que ele gere o saldo para mim, e aí eu tenho um sisteminha onde eu coloco a data e ele me dá. Nessa data a posição era essa. Se eu mudar a data, ele vai me dar a posição sempre da data específica. Então ele pega a data, traz para a gente, pega qual é a última linha lá na coluna da planilha entradas, descobre qual é, vai lá na planilha entradas, pega as informações, coluna A até a coluna I. Beleza, ele vai calcular depois o valor unitário. Aí, beleza, pego as informações, guardo aqui ó, nessa variável prod entradas, que é uma variável como se fosse uma tabela virtual, ele guarda essas informações na memória do computador como uma tabela, e eu vou passando uma por uma. Então, eu pego lá a primeira posição e a última posição, primeira e última linha dessa tabela, pego a data que eu vi lá e verifico se essa data, que é essa daqui, ó, verifico se essa data daqui é menor ou igual a essa data da posição. Então tem que ser sempre menor ou igual à data que eu estou procurando. Se for, aí ele vai entrar aqui, ó, vai verificar se o CFOP que eu coloquei lá existe. Então tem uma tabelinha aqui, ó, exibir, ela CFOP, e aqui eu tenho os CFOPs. Talvez seja aqui o problema. Então, observe, eu não tenho aqui o CFP 5901, então não tem entrada, né? 5902 até tem. E o 5902 está como não movimentar. Então, isso aqui vai dar um problema para mim. Então, eu preciso inserir, lançar aqui 5901, sim, backupzinho que eu fiz. E aqui eu vou colocar sim também, vou manter o backup aqui como não. Então, quais são os CFPs que eu tenho? Aqui na entrada eu tenho 5901, está lá na minha lista. Na saída, eu tenho 5.902, 5.903 e 5.124. Então, 5.902, 5.903 e cadê 5.124? Tá sim, aqui tá sim também. E, 5.901 também tá sim. Vamos ver se vai funcionar agora. 31 de março de 2022. Agora ele já trouxe para mim o saldo. Então, qual foi o problema aqui? Lá na tabelinha de CFOP, que eu defino se eu vou ou não movimentar o estoque, ele vai permitir ou não, que é essa situação aqui, ó, vai me permitir ou não coletar os dados do produto. Então, nesse caso, como eu coloquei que sim, né, que ele pode movimentar o estoque, ele vai buscar o código do produto, a descrição, a quantidade, a unidade de medida, o valor do produto, vai fazer o cálculo do valor unitário para mim, vai gerar uma chavezinha para eu verificar lá no meu dicionário, que é o código de produto e unidade de medida. Então, assim, eu posso ter situações em que a minha entrada foi com um código e com unidade de medida X e depois teve o mesmo código e unidade de medida Y. Então, isso aí gera problema no estoque também, é importante a gente controlar isso. Como que a gente controla? Código do produto e unidade de medida. Então, vai pegar aquele produto com aquela unidade de medida e vai comparar com aquele produto com aquela unidade de medida na saída, entrada e saída. Isso vai garantir que a gente vai ter coerência nos números. E aí pronto, eu vou verificar se esse código de produto com essa unidade de medida existe no meu dicionário de estoque, que nada mais é do que entrada menos saída. Se existir, eu vou lá e vou atualizar. Então aqui eu estou fazendo entrada, né? Então vou atualizando aqui, ó. Entrada vai ser código do produto, descrição, quantidade, preenchi todas as entradas. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou precisar para a aba de saídas. Chegando na aba de saídas, já repetiu o processo. Vai entrar lá, vai pegar as informações, colocar numa tabela. Vou passar nessa tabela
linha a linha, né? Então, eu vou pegar aqui essas informações. Data da posição menor ou igual à data atual. Isso aqui era algo específico da outra automação que eu estava fazendo, então não vamos precisar, vou apagar ela. Vou organizar aqui a indentação do meu código. Pronto, salvar. Pronto. Aquilo ali era o quê? Eu estava fazendo uma filtro pela descrição do produto. Sempre que o produto tinha uma determinada regra, eu considerava ele no meu cálculo de estoque, quando não tinha, eu desconsiderava. Nesse caso, eu não quero isso. Eu estou fazendo o controle pelo CNPJ do emitente e do destinatário. Eu quero tudo que eles movimentaram. Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou pegar, se o CFOP existe, eu posso movimentar. Peguei ele aqui. E eu vou pegar código, descrição, quantidade. Observe que tem um menos aqui, ó, porque na entrada é positivo, na saída é negativo. Então, sempre que sai, eu boto um menuzinho na frente e ele vai abatendo das entradas que eu tive. Eu vou trazer de novo, criar uma chave e trazer de novo para cá para o meu dicionário de estoque. Então, quando eu peguei lá as entradas, eu vou vir para cá e eu vou verificar. Ó, essa chave, esse código de produto com essa descrição existe no meu dicionário de estoque? Existe. Se existe, então vamos atualizar a quantidade. Então, como é que eu vou atualizar a quantidade? Eu vou pegar lá a posição da quantidade no meu dicionário, que é a 2 no caso, e vou somar com a quantidade que eu tenho. Bom, mas não é subtrair? É, só que na matemática, mais com menos é menos. Então, quando eu tenho aqui um mais e aqui eu tenho um menos, ele vai considerar menos e a gente vai conseguir subtrair as saídas das entradas. Beleza? Então, fazendo esse processo todo, depois o que é que eu quero? Eu vou vir aqui e vou calcular a quantidade, o valor unitário. Porque aqui eu estou só batendo quantidade, eu não estou calculando novamente o valor unitário. Então, eu vou vir para cá, vou pegar essas informações aqui, ó, do meu dicionário, é um dicionário de estoque. Nesse ponto aqui, o que acontece? Eu tenho todas as informações de entrada e saída juntas. Então, já peguei todas as entradas, já bati todas as saídas e eu já tenho o meu saldo de estoque aqui. Quantitativo está ok. Aí, o que eu quero? Eu quero atualizar o valor, a quantidade, o valor total dessas operações. Então, eu tenho um valor unitário, tem uma quantidade que mudou, porque eu dei entrada e dei saída. Eu quero agora saber qual é o valor unitário final, ou o valor total do meu estoque naquela data. Para isso, eu vou pegar aqui meu dicionário, vou passar chave por chave, né, produto a produto ali, vou pegar a quantidade, tirar lá do dicionário e trazer para essa variável quantidade, vou pegar o valor unitário, também vou trazer para essa variável, e aí eu vou multiplicar quantidade vezes o valor unitário, eu vou ter o valor total, que eu vou atualizar lá no campo 5, que é o campo onde eu tenho o valor dos produtos no meu saldo de estoque. Pronto, a partir disso, eu atualizo o meu dicionário e eu verifico se a quantidade dele, nesse caso aqui eu não quero isso, né? Eu quero menor. Eu vou comentar isso aqui, vou até tirar. E é isso aqui, eu não quero quantidades negativas. Então, por exemplo, eu vou gerar um bloco K da vida, um K200. Eu não posso informar um valor negativo lá. Então, aqui eu já consigo verificar. Se a quantidade for menor ou igual a zero, o zero também eu não informo, né? Eu vou deixar ele em branco, simplesmente eu não informo lá no bloco K e está tudo certo. Então, se for menor ou igual a zero, eu não quero que ele apareça na minha relação de estoque. Então, tenho como filtrar isso também e remover aqueles produtos que tiverem valor menor ou igual a zero. A partir disso, a gente vai lá e apaga as informações do meu relatório, né, para não sobrepor, não pegar informação de relatório passado. E a partir daí, aquilo que a gente já sabe, a gente vai exportar esses dados lá para o nosso saldo de estoque. Pronto. E aí, para acionar esse saldo de estoque aqui, eu criei uma rotina onde toda vez que eu altero a informação da célula B1, que é a minha célula aqui de posição de estoque, ele aciona essa rotina de gerar o saldo e ele já gera automaticamente, ou seja, eu não preciso de um botão para fazer isso. Então, vou dar um Alt F11 aqui e vou mostrar para vocês como foi que eu fiz. Aqui na planilha saldo de estoque, a gente tem essa rotina aqui, ó, Worksheet Change. Então, você seleciona aqui, ó, Change, e ele vai trazer para você. Vou mudar aqui, por exemplo, para Deactivate. Ele vai criar uma rotinazinha para você colocar o que você quiser aqui dentro. Nesse caso, ele tem um parâmetro chamado Target. O que é o Target? É um objeto do tipo Range, ou seja, uma célula. Então, o que é que eu fiz aqui?
toda vez que meu target, ou seja, a minha célula, o endereço da minha célula foi igual a B1, e sempre você vai colocar assim com um cifrão travado, né? Eu quero que você chame para mim a rotina gerar saldo de estoque. Então, basicamente, é isso que ele faz. É uma maneira de a gente criar um botão sem criar um botão, né? Então, eu vou vir aqui, vou colocar o meu saldo, que é 31/12/2021. Ó, já gerou aqui meu saldo. Eu tenho várias quantidades zeradas. Isso mostra aqui para mim que tudo que eu recebi naquele período, eu devolvi para ele. Por isso que está zero. Legal. Vamos ver aqui. Note que não tem nenhuma quantidade negativa. Ou seja, eu não entreguei algo que ele não passou para mim. Tudo que eu entreguei foi o que ele me passou. E eu tenho um saldo aqui, coisas que eu preciso entregar para ele que eu ainda não entreguei. Nessa data, 31/12/2021. Aí vamos checar isso, né? Vou pegar aqui o código 15.414. Primeiro vamos checar aqui se o valor está correto. Então, quantidade vezes o valor unitário, 419.881. Legal, tá certinho. Então, 15.414. Vamos lá nas entradas. Pesquisar aqui. 15.414. Opa, não é aqui não. O código, né? Aqui. 15.414. Tá aqui o produto. Ó, a entrada que eu tive, 171, 138. Saída, 15.414. Não tive nenhuma saída desse produto. Então, eu tive de entrada aqui 17.138, meu saldo 17.138. Tá certinho. Vamos ver se a gente acha onde teve movimento de saída. 12.013. Vou buscar aqui. 12.013. Ó, teve aqui uma saída. Algumas saídas, né? 702 saídas. Vamos ver a entrada. 12.013. A gente teve aqui de entrada 1.199 menos 702. Então, igual 1.199 menos 702, 497. Está certinho aqui também o meu saldo final. Então, como eu tenho tudo registrado em nota fiscal, fica fácil de eu verificar o que foi que eu recebi, o que foi que eu devolvi. Esses produtos aqui eu não devo nada, e o restante eu estou devendo. Se a gente for pegar um montante geral aí, só daquele período, dá em 1.157.306,50 de mercadoria que eu tenho desse meu cliente em meu poder, no meu estoque, nessa data aqui, no dia 31/12/2021, com base na movimentação, nas notas fiscais que eu movimentei. Beleza? Então, tá aí criada a nossa automação, o nosso controlezinho, e a gente pode usar isso para fazer o controle não só de um cliente, mas de diversos clientes. Como que eu posso fazer isso? Eu posso, por exemplo, colocar aqui o CNPJ e escrever o CNPJ do cliente, o CNPJ do contribuinte, e aí, ao invés de eu guardar lá numa constante, como eu mostrei para vocês, eu posso modificar isso aqui dinamicamente. Eu quero ver agora esse cliente, mudo aqui os CNPJs, ele vai trazer para mim a situação daquele cliente específico. Agora eu quero ver outro, mudo os CNPJs, ele vai trazer a situação daquele outro. Tanto cliente quanto contribuinte, eu posso fazer essa brincadeira aí de mudar bastante aquilo que eu quiser. Outras aplicações para isso aqui, eu quero uma lista completa de todos os produtos que eu vendi para determinado cliente, ou de todos os produtos que eu comprei de determinado fornecedor. A gente pode utilizar essa automação também para gerar esse tipo de informação e fazer esse tipo de análise. Beleza? Então agora vou concluir aqui e voltar para a gente continuar a nossa live. De volta aqui, e aí curtiu essa live? Uma live meio que... Eu fiz meio que às pressas, porque o cliente estava precisando muito dessa informação. Então eu pensei, já que eu vou ter que criar isso, vou aproveitar e já fazer um conteúdo para o pessoal acompanhar também e compartilhar um pouquinho do que a gente está fazendo por aqui. Então, mas é isso. Gratidão por ter me acompanhado até aqui. Espero que você tire proveito dessa automação, que você desenvolva também as suas por aí. E a gente se vê na nossa próxima live. Até lá. Tchau, tchau.